Fala, nação rubro-negra! Boa noite a todos. Boa noite, a galera do grupo mais querido do mundo. Hoje uma live muito especial aí. Eu vou começar assim, ó. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. Ficou marcado na história. Licão, ficou marcado na história. Muito obrigado, Lico, pela sua presença. Deixa eu dar uma boa noite aqui para meus amigos. Arthur. Boa noite, Arthurzinho. Boa noite, Edilson Flá. Boa noite, Franco Balache. E boa noite, Lico. Seja bem-vindo e muito obrigado. É um prazer aí estar com vocês e boa noite a todos aí, o Arthur, o Genilson, o Franklin, a você, Jorge. Um grande abraço rubro-negro a todos vocês e a todos que estão nos assistindo aí, participando desta live. E realmente que você, esse hino aí que você cantou em dezembro de 81 nos traz uma lembrança muito gostosa, né? E que não deve ser esquecida jamais, né? Porque foi uma realização de um sonho aí de todos nós que participamos daquele time fantástico e daquela conquista que ficou para a história desse nosso querido clube aí, Clube de Regatas Flamengo, né? Então, saudações rubro-negra a todos. Então, galera, eu vou começar assim, eu faço a minha pergunta, depois, na sequência, o Arthur se apresenta e fala a pergunta. Valeu, Arthur? E assim vai. Ô, Lico, eu sempre começo a live assim, né? Fala um pouco aí pra galera, como está a sua vida, por onde anda o Lico atualmente, o que está fazendo atualmente. Bom, eu moro aqui na cidade onde eu nasci, em Bituba, Santa Catarina, né? Depois que eu encerrei a carreira, eu vim para cá, né? Ficar um pouco com a família e aqui, então, eu criei uma escola de futebol, né? Onde eu dava algumas aulas aí para a garotada de 7 anos até 16, 17 anos. Por um longo período, até que apareceu alguns clubes interessados em me levar como o Avaí, onde eu fui continuar o trabalho lá, passei a ser treinador, gerente de futebol no Joinville, no Londrina, até que em 2003 eu resolvi realmente voltar para ficar com a família, com as filhas, e ficar perto aqui de todos os parentes da família, né, principalmente os irmãos. Então, estou aqui em Bituba. Hoje estou aposentado, né, devido à minha lesão que eu sofri na carreira aí no Flamengo, onde eu encerrei toda a minha trajetória, né. E agora, só cuidando aqui dos netos, curtindo os netos, curtindo a família. E é isso aí, cara. Curtindo o Mengão, né? Minhas filhas aí são muito voltadas aí pelo Mengão, torcem muito. E então, estamos aí tocando a vida da melhor forma possível, né? Não agora nesse momento delicado que todos nós passamos, né? E que a gente tem que ter aí um respeito e um cuidado muito grande, né? Porque a gente está vendo que a coisa não é brincadeira, mas esperamos aí com fé em Deus e que tudo isso aí possa passar o mais rápido possível, né? Para que a gente possa, todos nós, voltar a uma vida normal, né? Estamos torcendo para isso. Valeu, obrigado, Lico. Agora eu vou passar a bola para essa ferinha aqui, ó. Do meu lado aqui, ó, Arthur. Fala, Arthur, fica à vontade, meu menino. Fala, Jorge, Genilson, Franklin, Lico. É uma honra estar aqui nessa live, podendo entrevistar mais um campeão de 81, né? O Lico. Já entrevistei o Nunes e o Zico. Agora a vez do Lico aí. Ainda falta bastante, mas pouquinho em pouquinho a gente vai entrevistando aí os campeões de 81. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Lico. Eu não vi muito, né? Quer dizer, não vi nada dele jogar. Eu vi só em vídeos dele, de toda aquela seleção de 81.
mas eu vou fazer algumas perguntas aqui para ele, né? Por enquanto, uma só. Eu vou perguntar, Lico, na sua época, como era a estrutura do futebol? Era muito inferior às condições atuais? Bem, Arthur, legal aí, tá escutando você aí, parece que você tá por dentro aí do Clube Flamengo, né? E tomara que você tenha sucesso aí na tua trajetória também. Mas, assim, a estrutura nossa era bem inferior, né, a de hoje, né? Não resta a maior dúvida, né? Porque a gente não tinha uma série de fatores que hoje facilitam muito, né? A condição física, a condição de você retornar após uma contusão, né? Então, realmente o material de uso é bem mais aprimorado do que era o nosso, né? Bola, chuteira, camisas, né? Tudo era um pouco mais pesado, né? Naquela época e às vezes quando a gente se machucava também, a recuperação era um pouco demorada, né? E hoje a gente está vendo aí que essas condições realmente facilitam muito, né, para todos os atletas, né? Que bom, né, que seja assim, né? Então, realmente havia uma grande diferença da nossa época com a de hoje, sem dúvida alguma. Obrigado, Nico. Vou passar a bola agora para o nosso grande Frank Mauache. Frank Mauache, fica à vontade, cara. Aqui, nos bastidores, eu estava dando uma brincada que o nosso grande amigo Jorge está nervoso com a presença do cara, mas como não ficar? Esse cara é campeão do mundo, rapaz, campeão da Libertadores, representou o nosso manto sagrado enquanto esteve jogando no nosso Flamengo. Quero dar uma boa noite aí pro grande Arthur do Papo Rubro Negro, Jorge Chanelli, do mais querido Genilson e todos do chat. Um abraço especial para o Angelico. E eu costumo começar a live com uma homenagem, não com uma pergunta. Que nasce no Hospital São Camilo Antônio Nunes, o Lico, de família humilde, o engraxate Lico começa a se destacar e vai lá para o América em Joinville como contrapeso, porque era o Paulo Roberto para ser o cara. Porém, foi e arrebentou, confundiu a cabeça de todo mundo. O magrinho, cara, de fina, porém habilidoso, driblador, goleador, elogiado pelo Zico e admirado por todos os jogadores da sua época, do elenco. Jogou muita bola e, inclusive, representou tanto o manto sagrado que, em muitas ocasiões, jogou até com infiltração, rapaz. Pois é, conectado uma carioca do doutor Lídio Toledo, mas mesmo assim representou o manto e por onde passou o centroavante, o meia. Rapaz, o cara, na época, já era um cara que jogava em todas as posições e representou, entre indas e vindas, Joinville, Figueirense, craque do Mengão, campeão da Libertadores e do Mundial. Eu convido todos aqui da nossa banda para estar mandando uma salva de palmas para esse cara que merece. Grande Lico, que representou o manto sagrado. Muito obrigado por fazer parte da nossa história. Uma história gloriosa que jamais alguém vai pagar. Lico, reverência. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Foi bom até você lembrar toda esse início da minha carreira, né? Que eu tenho um carinho muito especial pelo time do América, que foi onde eu iniciei a minha carreira profissional, onde me deram os primeiros suportes, para que eu alavancasse a minha carreira, né? E devo muito assim aqueles jogadores já experientes quando fui para lá, com meu amigo Paulo Roberto, como você bem frisou, e foi de lá que realmente tudo iniciou, tudo começou, né? Então, foi bom você ter lembrado de toda essa
essa passagem, né? E esse início aí, que eu te agradeço aí pelas palavras, foram muitas bem colocadas, e só tenho que realmente ficar orgulhoso e agradecido por todo esse carinho de vocês, né, por todo o suporte que os clubes me deram, os companheiros dos clubes, né, a minha família, meus pais, e a Deus por ter me dado a coragem, me dado a persistência, a fé, né, de chegar até onde, que era o sonho de um menino engraxate, como você falou, de chegar até o título mundial, né? Então, é uma história muito bacana, que eu tenho realmente, assim, muito orgulho de dizer, como você bem frisou. Foram momentos difíceis, né? Mas foram com o tempo, a gente foi chegando onde pretendia, né? Mas sem sacrifício ninguém consegue chegar a lugar nenhum, né? Você tem que passar por tudo isso para atingir os seus objetivos, e deu tudo certo, graças a Deus. Hoje eu só posso realmente agradecer e comemorar com vocês, torcedores, todas essas conquistas, essas vitórias aí pelo nosso Mengão. Muito obrigado aí, Frank. Por nada. Nós que agradecemos. Parabéns, Lico, pela história. Parabéns. Lico, antes de eu chamar o próximo amigo, nós fizemos uma live com o Cláudio Adão. O Cláudio Adão falou que esse rapaz aqui, ó, de baixo, parece com o Júlio César Rodrigues. Parece mesmo? Eu até pensei de início que fosse o Julinho aí que tivesse aí. Grande Júlio, né? O Júlio. Mas eu tô vendo, se ele tivesse a metade da habilidade do Júlio, ele não estava aí, não. Ele já estava em outro patamar, como diz, né? Nailico, boa noite. Fala aí. Um grande prazer. Eu posso dizer, se eu disse alguma vez, é um grande prazer para uma pessoa, ao conhecer essa pessoa, eu não tive uma ideia de quanto grande é um prazer para mim hoje poder estar falando com você. Quero dizer para você que eu sou teu fã. Obrigado. E que você é uma inspiração para uma geração inteira que curtiu o teu futebol lá atrás e que ainda curte a pessoa do Lico hoje, como ser humano, como pessoa, né, como pai de família. Eu quero agradecer você por tudo que você fez pelo Mengão. Mas eu que agradeço. Poxa, nós é que temos que agradecer, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quanto custa? Deixa eu ver aqui. Uma sabiá frita. Sabiá preta? Você está lembrado disso? Ou não? Então, olha só. O técnico Emilson Peçanha, do Avaí, disse que queria comer uma sabiá frita e que pagava 20 cruzeiros. E você e o Almir foram lá e pegaram. Isso é verdade mesmo? Não foi bem assim. Nós estávamos concentrados para acho que era um clássico que ia ter, Avaí e Figueirense, quando eu estava no Avaí, né? E aí eu e o Almir saímos para dar uma volta em volta do hotel e para conversar a respeito do jogo, né? Porque era um clássico, então mexe muito assim com a adrenalina dos jogadores e tal. E o Almir era um cara bem experiente, e aí a gente conversando, aí atrás do hotel tinha um terreno baldio, onde tinha um garoto lá que estava caçando, e aí apareceu a imprensa para fazer uma foto comigo e com o Almir, e aí deu assim uma foto que eles queriam que a gente tivesse, como se a gente estivesse caçando diferente, né? Mas foi só isso, mas não teve nada de sabiá, nada de passarinho. O menino que estava caçando lá, que tinha
E aí tinha uma espingarda, parece, mas passou já, isso aí já faz tempo também, né? Pelo que eles colocaram, né? Eu li essa reportagem, eu estava achando engraçado da forma que eles colocaram, né? Que lá atrás, né? O técnico tinha pedido a você. E, na verdade, a gente não sabe o que acontece lá atrás dos bastidores. E é por isso que hoje a gente chama você aqui para você esclarecer esse episódio aí. Ou se tinha havido mesmo esse sabe-a-preto, eu queria saber como é que era o gosto desse negócio aí. Mas foi uma curiosidade que eu queria saber há muito tempo, que você esclareceu agora. Mas o Emilson não pediu nada. O Emilson Peçanha era um cara espetacular, né? Foi um dos grandes treinadores que eu posso dizer assim que ajudou bastante na minha carreira, na carreira de muitos jogadores que passaram por ele, né? Ele até tentou, antes de eu sair do Joinville, do Avaí para o Joinville, ele indicou meu nome lá no Vasco da Gama, na época, para mim ir para o Vasco. Aí os caras não deram muito interesse. Foi bom, porque aí eu depois fui para o Joinville, e do Joinville eu fui para esse timaço aí do Flamengo, onde eu realizei todos aqueles sonhos, né? Mas isso aí foi uma história, talvez assim, um pouco diferente daquilo que realmente aconteceu. Verdade, isso é muito bom, viu? Só como essa live é cultura. Obrigado, Lico, por esclarecer esse negócio aí. Valeu! Vamos lá, Lico. Falando em Timão, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram na Libertadores de 81, Lico, no contexto geral? A dificuldade é de você jogar e vencer, né, cara? Porque naquela época vencer uma Libertadores era muito difícil, né? As equipes sul-americanas dão um valor tremendo para essa competição, né? E por não ter ainda toda a tecnologia na época, então eram jogos assim muito difíceis, muito disputados, às vezes até um pouco desleal por parte das equipes, né, que a gente enfrentou, porque realmente era assim, né? Se você quisesse ganhar, você sabia que tinha que enfrentar tudo isso, e a gente soube suportar algumas dificuldades, né? Eu mesmo não participei do último jogo da Libertadores por ter sido agredido, né? Deslealmente por um zagueiro do Cobreloa, como foi o Adílio, enfim. São situações que você passa, né? Mas, graças a Deus, eu me recuperei, e o time no último jogo lá num campo neutro, né? Com uma partida de gala de todos os jogadores, principalmente do Zico, né? Decidiu o jogo já no primeiro tempo, como foi na final do Mundial, decidimos o jogo no primeiro tempo, e a gente conquistou esse difícil troféu da Libertadores, né? É que, na verdade, o time do Flamengo era um time muito técnico, né? Ele era dotado, assim, de recursos técnicos, todos os jogadores impressionantes, né? Todos jogavam em várias posições e tratava de jogar bola, queria fazer gol, né? Já a outra equipe que a gente enfrentou, ou algumas delas, não tendo a mesma técnica, parte para um jogo mais bruto, mais, né, de força, para tentar dificultar as ações da nossa equipe, né? Mas a gente conseguiu superar tudo isso e mostramos a qualidade realmente do futebol, que é uma arte, né? E que encantou a todos por aquele time ter mostrado aquela beleza de jogar futebol, sem dúvida alguma. Obrigado, Lico. Arthurzinho. Fica à vontade, meu irmão. Bom, Lico, então, a gente sabe que antigamente, né, no antigo Maracanã, o estádio pegava mais de 100 mil pessoas todos os jogos, ou até 200 mil quase. Queria saber como era a pressão de entrar todos os jogos com aquela torcida do Mengão gritando o nome de vocês, ou vaiando quando jogavam mal. Como que era a pressão? Que legal, cara, você falar sobre isso, sabe?
São essas perguntas assim que realmente a gente lembra com a maior satisfação e alegria, né? De ver 140 mil pessoas como a gente jogou, desfraudando aquela bandeira, aqueles clássicos memoráveis de Fla-Flu, de Flamengo e Vasco, de Flamengo e Botafogo, né? Daquela época do Maracanã, e que eu, quando criança, em Graxate, assistia o Canal 100 aqui no cinema e vi alguns lances, né, daqueles jogadores fantásticos de Garrincha, de Didi, de Dida, enfim, de Pelé, né, de Gerson, né, e aquilo era sensacional, né? Então, quando eu me vi deparando com aquela galera rubro-negra após um gol, após uma vitória, né, é maravilhoso, Arthur. É um espetáculo à parte, né? Eu digo até hoje, eu falo quando vou no Maracanã assistir um jogo do Flamengo com a minha filha, minha esposa, de que se tem uma coisa na vida gostosa de a gente participar e ficar guardado eternamente na memória, é assistir um jogo do Flamengo no Maracanã, viu? A torcida realmente, ela mexe com sabe, o teu lado emocional, né? Ela te encanta, você vira a cantar também como no embalo do torcedor, né? E é uma coisa fabulosa, uma coisa espetacular, que realmente foi uma das maravilhas que eu tenho na lembrança até hoje. Muito bom. Legal. Eu já fui no Maracanã com 140 mil, foi o máximo que eu peguei. 140. Eu também. Então, aproveita a oportunidade, Frank. Manda mais uma boa para o nosso convidado. Irmão, excelente pergunta do Arthurzinho. Massimeito, pergunta excepcional. Bom, esse cara que a gente está entrevistando foi conhecido como o Rei dos Bis. Inclusive, tem muito jogador que agradeceu os bis que essa vez os caras ganharem. Máximo respeito. Eis que o Tita é expulso, cara. E com 10 em campo, esse cara aí, cara, o grande Lico, me faz a diferença, faz um gol, dá um passe pro Zico, começa a mudar a história da sua vida. Grande Lico, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Lico acha que a sua titularidade no Mengão demorou muito a chegar? E se isso aconteceu, o que você acha que deve ter acontecido para que você não tenha sido titular muito mais antes, já que você já merecia? Veja bem, essa lembrança aí desse jogo aí que você fala foi contra o Campo Grande, lá em Ítalo Del Cima, né? O Flamengo precisava ganhar aquele jogo, né, para poder chegar à final do Campeonato Carioca. E saiu perdendo de 1-0, se eu não me engano, o gol do Pingo, que era um excelente jogador à esquerda, né, camisa 10 do Campo Grande. E eu entrei faltando acho que 25 minutos por aí. E o Tita tinha acabado de ser expulso. Eu acho que não foi o Tita, não. Foi um outro jogador que foi expulso, porque eu fiz o lance do gol de empate e eu dei para o Tita fazer o gol de empate. E depois eu fiz o gol da vitória aos 44 minutos. Né? Então, esse jogo foi realmente assim, onde a torcida me aceitou mais, gritando meu nome, porque até então eu vinha entrando aos poucos, né? Como entrei nos Jogos da Libertadores, mas não tinha ainda assim uma confirmação, né, e uma aceitação total do torcedor, né? E esse jogo me deu essa confiança, tanto é que no jogo seguinte era um jogo contra o Botafogo no Maracanã, e foi aquele jogo de 6-0, onde eu entrei jogando, nesse jogo como titular da equipe pela primeira vez. Então foi esse jogo do Campo arrebentou. Grande. A gente ficou, foi um jogo histórico, na verdade, né? Porque o Flamengo já tinha sofrido um placar nesse mesmo score de 6-0 lá algum tempo atrás, né? E a torcida estava meia engasgada com isso, e a gente pôde nesse jogo
e graças a Deus eu participei, fiz um gol, e o time venceu de 6-0, né? E então foi assim, esse momento que eu me fixei como titular. A demora é porque o time era bom demais, né, cara? Os jogadores todos, você tinha que respeitar e esperar o seu momento, né? O futebol é assim, até você cair na graça do torcedor, e o Flamengo tem uma torcida de que você, no momento que entrar, você tem que dizer o porquê, né? Não pode bobear, você tem que emplacar para ter realmente esse apoio, né, do torcedor, essa aceitação, né? E foi assim que aconteceu, no momento certo, na hora certa, o time se equilibrou melhor, né, se completou mais na marcação, mas o time já era espetacular, né? É que eles também não sabiam que eu tinha jogado aqui em Santa Catarina, na ponta esquerda, na ponta direita, porque quando eu fui para o Flamengo saindo do Joinville, eu fui como meia-direita, que era a minha posição de origem, que eu sempre gostei de jogar. Mas na meia-direita existia um mulato, que foi o jogador mais habilidoso que eu já vi jogar, chamado Adílio. Não teve outro jogador mais habilidoso do que ele. E do outro lado dele jogava o melhor jogador da época do mundo, que está citado por mim entre os 5 melhores do mundo. Entre os 5 melhores do mundo. Então não adiantava eu querer fuçar uma coisa que não ia dar. Eu preferia que jogar numa outra posição, mas do lado desses caras que seria bem melhor, né, cara? Então foi assim que aconteceu, né? Foi assim que aconteceu. Mas eu queria voltar um pouquinho lá na pergunta do Arthur, que ele perguntou se a torcida de 140, 150 mil, ela te deixa um pouco assim, sob pressão, né, Arthur? Você entra um pouco tenso, na verdade. Mas a partir do momento que você começa a entrar no jogo, a participar, então essa adrenalina vai se ajeitando no teu, né, em você, e aí você começa a participar melhor, né? Mesmo porque a gente é preparado para isso, né? Você tem que enfrentar, você não pode correr, né? Então não tem mais, você caiu lá dentro, você tem que dizer o porquê, né? E isso aí a gente adquire com a experiência, com o tempo, né? Para ficar nessa frieza, né? Que a gente tem que ter de lucidez, né? De antever o jogo para poder sair daquele teu foco, né? É assim que funciona. Então tá aí essa pergunta, Frank. Foi tudo isso aí que aconteceu. Rapaz. Pô, máximo respeito, Lico. Máximo respeito. Depois a gente viu um Lico numa, Tita na outra, dando, e a gente guarda na memória até hoje. Muito obrigado por tudo isso que proporcionou a nossa nação rubro-negra. Obrigado. Beleza. Nosso Uriguel agora. Vamos que vamos! Fala aí, Uriguel. Fala aí, Uriguel. Eu encontrei o Uriguel lá do Rio e dei um grande abraço nele. Pô, o cara é muito gente boa, rapaz. Cara, é meio maluquinho ele também. O Cláudio, eu tô falando que ele é meio maluquinho mesmo, né, Lico? Não, cada um tem o seu jeito de ser, né, cara? É verdade. Ninguém é igual, né? Mas é um cara sensacional, um cara que foi ídolo, né, da nação, jogou muita bola, né? Foi um ponteiro nato que entortou muitos laterais, né? Abel que o diga, né? Foi campeão brasileiro no jogo histórico em 79 contra o Atlético Mineiro, né? Então, o Júlio, a gente é muito amigo e a gente se gosta muito, como todos se gostavam, né? Naquele time, né? Acho que só a amizade, a união de um querer o bem do outro é que faz você conseguir os objetivos, né? Principalmente quando se trabalha coletivamente em um time de futebol, né? Hoje o Flamengo tem isso, tem um grupo muito valioso, muito bom, não só de jogadores, mas como pessoas também. E aquele nosso grupo era assim. Mas, Lico, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: você fez 126 partidas pelo Flamengo, correto? Correto. Você fez vários gols importantes.
Eu queria que você pudesse falar o gol mais bonito que você fez, porque você é um cara super talentoso. Eu gostava muito do seu jeito de jogar, assim também como eu gostava do Vitor, que jogava também no Flamengo. Vitor, que era cabeça de área. E o gol mais importante... Boa, rapaz, ele é aqui do Espírito Santo. O gol mais bonito e o mais importante na tua carreira dentro do Flamengo. Fala pra gente aí, que a gente quer saber. O mais importante foi esse aí que eu citei contra o Campo Grande, que foi um gol difícil de ser feito no momento certo, que o time precisava vencer e acabando o jogo, foi um gol de meia bicicleta, né? Então, mesmo que tenha sido com um time de pouca expressão, mas foi um gol, na época, assim, muito valioso para que eu pudesse entrar na equipe como titular, né? E o gol mais bonito, eu cito 2 gols, assim, muito bonitos pelo Flamengo, que foi um gol contra o Fluminense, no Fla-Flu, que é o jogo, assim, que eu tenho tido como o jogo da beleza, né, das torcidas. É um jogo... Fla-Flu, eu acho que é o jogo mais bonito que tem pela sua, sabe... os dois times sempre... Então, e na época o Fluminense tinha uma torcida assim que embelezava muito o Maracanã com as cores do Flamengo, né, cara? Então, eu fiz um gol, foi o 3º gol numa tabela com Zico, com Adílio, com Tita, e eu toquei por cobertura no Paulo Vitor, meio sem ângulo, né? E o outro gol foi contra o São Paulo, lá no Morumbi, onde nós ganhamos de 4-3, e eu fiz uma tabela espetacular com o Adílio e também cobri o Valdir Pérez, né? Então foram 2 gols assim que eu tenho assim um prazer até de citá-los como sendo os 2 melhores, né? Mas aqui em Santa Catarina eu fiz alguns gols também muito importantes e bacanas. Se você pudesse dar uma placa para esses 2 gols no Mengão, e é lógico que eu também daria, eu vi esses 2 gols que você está falando aí, vi também, e aí você não sabe a emoção que eu tive, porque nessa época aí, desses 2 jogos, o Flamengo estava numa época muito boa. Eu lembro muito bem disso, desses jogos, na época que o time do Rio de Janeiro, o time pequeno, não era tão pequeno como é hoje. Era um time pequeno, mas tinha pressão. Era. Todos os times eram bons, né? Todos os times eram parelhos, né? Não tinha tanta diferença como tem hoje, né? De qualidade técnica, né? Campo Grande, América, todos os times do Rio e até de São Paulo eram todos nivelados. A própria Ponte Preta tinha um time bom, Guarani de Campinas, Sport, eram tudo assim, quase que o mesmo nível, porque tinha 3, 4, 5, 6 jogadores espetaculares em cada time, né? Tecnicamente falando. Eu vou te mostrar esses 2 gols feito por um artista plástico de São Paulo, que pinta uns quadros de alguns gols de alguns jogadores, desde a época lá atrás da Copa de 70. Enfim, me fez esses 2 gols que eu pedi para ele e que está aqui no quadro que eu vou te mostrar. O gol contra o Fluminense, pintado pelo Marcos, que é um artista espetacular, tá? E o gol contra o São Paulo. Vê se dá para vocês verem aí. O maior prazer, rapaz. Olha aí. Rapaz, que coisa linda, hein? Esse aqui é a tabela que eu fiz contra o Adílio, né? Com o Adílio no jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, em 1982. 16 de fevereiro de 82. Flamengo 4, São Paulo 3. E esse aqui é o gol do Fluminense. Entendeu? Tá vendo aí? Sala linda, hein? Então, estamos vendo. Esse aqui é contra o Fluminense. 15 de novembro de 1981. Caramba. Aqui tem um gol contra o River Plate, 3-0. Aqui tem um jogo contra o Santos. Bacana, hein? É lá no Japão, saudando a torcida japonesa. Aqui é no Japão.
Aqui é o time, ó. Esse era o time. Ah, nossa, aí, essa sala aí vale ouro, hein? O gol, aqui é outro gol. Então tem algumas coisinhas aí, tá? Os troféus. Depois eu vou querer ver isso aí com calma. Lico, obrigado. Deu pra ver aí os gols? Manda pra mim, Lico. Tá, depois eu faço um vídeo e mando para você aí no Zap, tá bom? Valeu, vou ficar muito grato, agradeço. Então, Lico, obrigado. Você falou do jogo de... porta da sua casa aí. Obrigado. Beleza. Você estava falando do jogo contra o Botafogo, né? 6-0. Essa é a minha próxima pergunta. Em 81, o jogo da vingança. Fala um pouco pra gente como foi esse jogo, porque pro torcedor foi um alívio, né? 10 anos, era aquela plaquinha no Maracanã, 6-0, 6-0. Aí vocês foram lá, meteram 6-0. Foi um alívio para vocês também? Como foi o vestiário? Foi um alívio para quem tinha participado daquele jogo lá atrás, né? Eu não tinha participado porque eu não estava nem no Flamengo ainda e desconhecia até essa derrota do nosso time, né? No intervalo, na verdade, no intervalo do jogo, que eu não me lembro se foi o Zico ou o Júnior falou, que era hora de dar o troco. E aí é que eu fui saber que lá atrás eles tinham sofrido um score de 6-0, e como terminou o primeiro tempo de 4-0 e faltavam só 2 gols para chegar aos 6, foi quando eu fiquei sabendo no intervalo da história toda desse jogo para dar o troco, né? E aí a gente entrou com o mesmo pensamento de fazer os gols, determinado para que acontecesse, e quis o destino e que a coisa fruísse bem, que saiu o 6º gol com a camisa número 6 do Andrade, né? E que foi um golaço, foi um dos gols mais lindos que eu já vi no Maracanã. Foi esse gol do Andrade, o 6º gol, né? Pegando de fora da área. Então, foi assim um jogo marcante, realmente, que eu tenho como um jogo histórico na minha carreira e de todos os jogadores que participaram, né, desse confronto aí. Você fez o 5º gol, não foi? Não, eu fiz o terceiro gol. O terceiro, Desculpa, eu me enganei aqui. Então, de craque para craque, de Lico para Arthur, nome de craque, né? Vai, Arthur. O Arthur aí tem nome de craque. Então, Lico, a seleção de 81 não foi batida ainda. Batida que eu digo nenhum outro time do Flamengo chegou tão perto em questão de títulos, né? Porque nunca vai passar em questão de qualidade, mas eu digo em questão de títulos. E ano passado, o time de 2019 quase chegou lá no Mundial, né? Então, eu queria saber o que faltou, na sua visão, para o Flamengo do ano passado ganhar o Mundial, e também se o time tem condições desse ano, quer dizer, do ano que vem, né? Porque agora o Mundial será ano que vem, se o Flamengo tem condições de ganhar o Mundial do ano que vem. Legal, Arthur. Mais uma boa sugestão aí de pergunta, né? Já vi que a tua cabeça aí é muito assim voltada para as coisas legais aí que precisa aí que aconteça, né? Você torcendo para isso, você tem uma boa noção aí do que realmente quer saber. Então, a gente conseguimos aquele título, né? Em 81, diante do Liverpool, que era, na época, o grande bicho-papão desses títulos mundiais, né, sul-americanos, né, interclubes, né. Então, a gente, talvez eles tenham menosprezado um pouco, não acreditando no time do Flamengo da época, mas nós sabíamos o que a gente era capaz e não tínhamos medo na época de enfrentar adversário nenhum, porque eu posso dizer com toda certeza, não menosprezando time algum,
que igual aquele time do Flamengo só teve o Santos de Pelé. Tamanha era a qualidade técnica daquele time. Se tivesse jogando hoje, ganharia tudo de novo. Porque era uma equipe que gostava de treinar muito, né? Voltados para realmente vencer e fazer história no clube. Então, a capacidade técnica era muito grande. O Flamengo de hoje, ele chegou perto dessa conquista, né? Que poderia ter acontecido também. Só que faltou um pouco mais, talvez, de acreditar no potencial dele mesmo, de que ele tinha essa capacidade e essa condição. O nosso time agrediu o time do Liverpool, ele foi para cima. No primeiro tempo, a gente fez 3 gols, e se eles se abrissem mais, a gente faria mais. Nós não esperamos para olhar o time deles jogar. Nós fomos e jogamos o nosso futebol. Tamanha era a nossa confiança de acreditar que a gente era capaz de vencer. Talvez esse Flamengo, de agora, nesse jogo final, tenha assim, respeitado demais o time de Liverpool, que era realmente um timaço. Eu acho que esse time do Liverpool, e foi campeão agora ontem, né, ganhando de 5-2, 5-3 do Chelsea, né, lá na Liga dos... E então, esse time do Liverpool é muito bom. Melhorou muito assim na qualidade técnica, principalmente no ataque, né? E o Flamengo esteve perto de conquistar. Eu analiso de que, assim como o treinador do River Plate, o Gallardo, no jogo contra o Flamengo, no jogo final da Libertadores, quando ele mexeu na equipe, ele foi infeliz de tirar aqueles 2 jogadores naquele momento, e o time dele caiu um pouco de produção, principalmente na organização da equipe, porque eles estavam, mesmo que tivesse algum jogador cansado, como foi, penso eu, que a substituição tenha se dado em cima disso, mas os jogadores estavam quentes no jogo, né? E a mexida dele desestabilizou um pouco a equipe, tanto é que ele tomou o gol de empate numa bola roubada do Arrascaeta em cima do Prato, que foi, né, tentar driblar, onde ele poderia ter tocado a bola, e o Flamengo empatou o jogo, e logo em seguida, essa desestabilidade da equipe fez com que os 2 zagueiros batessem cabeça e entregassem uma bola do gol da vitória de graça para o Gabriel, né? E na final do jogo contra o Liverpool, eu acho que o Jesus, por tudo que ele fez de bom no Flamengo, ele tenha talvez se precipitado em ter tirado o Everton Ribeiro e o Arrascaeta naquele momento do jogo, onde o Flamengo era melhor dentro de campo. E que se não tivesse a força para ganhar, mas que o empate seria de bom tamanho, poderia ir para os pênaltis, tinha uma carta na manga que era o goleiro que poderia pegar 1, 2 pênaltis, que é um fator mais sorte e às vezes também eficiência, né? Então, acho que na mudança, tanto do Gallardo, no jogo da Libertadores, como no jogo do Mundial, o Jesus também foi infeliz ao tirar principalmente o Arrascaeta, que foi dali que surgiu o 3º lançamento, que era uma jogada que eles já estavam sempre tentando fazer, né? Então, naquela bola ali que o Henderson ganhou na cabeça e foi lá ganhar a segunda bola que fez o lançamento, faltou aquele jogador ali naquele setor, né? Então, são situações que a gente percebe porque não dá para dar bobeira nesse momento, assim, de um jogo muito equilibrado, sabe? Se você vacilar, os jogadores são muitos, assim, de qualidade e às vezes eles têm uma imaginação muito rápida e acaba acontecendo o que aconteceu, né? Eles só queriam uma bola para fazer um gol. Infelizmente, o Flamengo não pôde ir mais longe, né, nessa conquista. Mas hoje, o Flamengo continua forte, com o mesmo elenco, e tem capacidade para disputar de novo o ano que vem.
né, esse título mundial e não deixar escapar. Vamos torcer para isso. Certo? Pois é, Lico, você analisou muito bem, né? Quem entende de futebol analisa, né? E fala o que tem que falar. Realmente, eu também concordo. Esse jogo o Jorge Jesus errou. Tirar os dois. E colocou ainda, nada contra o Lincoln, ele colocou o Lincoln, né? Ele vinha colocando o Renier, aí colocou o Lincoln. Ainda perdeu aquele gol lá. Mas fazer o quê? Bola pra frente. Não, né? Poderia dar certo, né, cara? Ele tentou dar certo, mas o momento do jogo precisava, assim, um pouco sabe, de calma. O time estava bem, então não podia era dar brecha ali para que eles pudessem fazer aquela jogada que era a jogada principal deles, né? E faltou aquele homem ali no setor que houve o lançamento, sem dúvida alguma. Verdade. Frank, manda uma boa pro nosso campeão. Então, Lincoln, Lincoln, ó, falou do Lincoln, minha cabeça até embaralhou, porque até hoje eu tenho vontade de enforcar ele, mas enfim. Ô, Lincoln, esse teu arsenal de quadro aí é especial, maravilhoso, lindo, mas quero te parabenizar pela bandeira que tá lá no final, lá que eu observei. Bandeira show, linda, pois é. Muito linda, show. Linda, linda, perfeita, perfeita. Bom, o negócio é o seguinte, que o Lico fez história no nosso Flamengo, já sabe. 4 anos e 10 títulos não é para qualquer um. Porém, a sua trajetória maravilhosa e linda no nosso Mengão, eis que é interrompida com aquela cirurgia que seria a última, a que teria, né? E que impossibilitaria de dar continuidade ao espetáculo que você promovia dentro de campo. E que no qual te promoveu uma tristeza enorme. Já sei que você, reunido com a sua família no sofá, não queria nem ligar a televisão para ver o Maraca lotado, com o Flamengo entrando em campo. Eu gostaria de saber, Lico, se esse momento foi o pior momento da tua vida até hoje. Não, teve momentos mais tristes, né? A perda de alguém da família é uma coisa, né, inesquecível, assim, de uma tristeza muito grande que você, às vezes, bate uma saudade, né? Essa minha contusão, assim, naquele momento, ela me deixou um pouco chateado, né? Realmente triste pelo momento que eu estava vivendo como jogador, que era uma fase muito boa, né? E que dava para jogar mais durante uns 2, 3 anos, com certeza, pela minha condição física e biotipo, né? Mas aconteceu, né, cara? Naquele momento a gente fica sem gosto de ver futebol, né? Fica meio abatido, fica meio, né, cabeça baixa e a tristeza vai te tomando conta às vezes, né? Mas a minha parada, assim, que eu resolvi encerrar para não ter que mexer de novo mais no joelho, depois da 3ª cirurgia, eu resolvi vir para casa e aí tinha comprado uma casa na praia, onde eu estava criando, né, a família e as minhas filhas também eram pequenas ainda, então deu para a gente ir esquecendo esse trauma, né? Que realmente a gente passa, e depois, com o tempo, hoje eu acho que faz parte da profissão, sabe? A profissão, ela realmente pode te levar a isso, entendeu? Então, com o tempo, a gente vai aprendendo que o risco é grande para qualquer um, não foi só eu que aconteceu, uma lesão assim, interrompesse a carreira, né? O próprio Zico também teve uma lesão, né? E que interrompeu a sua carreira e deve ter também ficado um pouco chateado, mas a gente, com o tempo, a gente agradece por tudo que conquistou, por tudo que passou, né?
E hoje a gente já esqueceu tudo isso, né? E a gente vive aí de bem com a vida, como se diz, né? E como deve ser, entendeu? Então, acho que a profissão, ela te leva a correr esse risco se você não tiver realmente uns cuidados, né? Porque é assim que funciona, né? Não tem outro jeito, né? A vida mesmo já é um risco, né? E a profissão, quando você lida com a parte física, ela realmente é um pouco perigosa, né? Mas, tudo bem. Foi boa pergunta, mas já estamos aí aceitando, né, essa situação que aconteceu e agora está tudo legal aí. Valeu. Obrigado. Aqui ficou aquela vontade de continuar te vendo com aquele timaço, que eu tenho certeza absoluta que viriam muitos e muitos mais times. Realmente Deus, ele sabe de todas as coisas. Você tem razão. É isso aí. O Franklin reparou a bandeira, o pessoal reparou o troféu, mas ninguém reparou o Lico, né? Olha o traje do homem, né? Casacão vermelho, a camisa preta por baixo, super elegante. Genilson, manda bala. É Flamengo, né, cara? Tem que ser preto e vermelho, né? Não tem outra cor aí que possa significar aí o rubro-negro, né? É preto e vermelho, não tem outra. Não tem como. Então, para estar de acordo aí com as camisas de vocês, aí a gente veio nesse traje aí também. Traje elegante, tá super elegante. Ô, Lico, se hoje o Lico, com a cabeça que tem hoje, se tivesse lá atrás, com essa cabeça de hoje, o que você não faria que você fez lá atrás no Flamengo? Eu não faria? Isso. Olha, cara, se tem uma coisa que eu me arrependo de não ter feito, era de ter treinado mais para ser melhor do que eu fui. Só isso. Era ter treinado mais. Pô, aí você era um bolão! Esse é uma dos grandes arrependimentos meus, porque devia ter treinado, que é o treinamento que te leva aos acertos e é o treinamento que te leva a ter confiança naquilo que você imagina e pensa em fazer. Então devia ter treinado mais para ser melhor do que foi. Isso é o que você faria, mas o que você não faria? O que eu não faria? Isso. Não tem nada do que eu fiz que eu me arrependa, não. Fiz porque eu quis fazer, então não tem que me arrepender de nada. Tudo que eu fiz. Isso aí. Porque o tempo passa, né? E a gente, quando é mais jovem, a gente toma algumas atitudes. E às vezes a gente se arrepende das atitudes que a gente toma. Por exemplo, eu mesmo, quando eu tinha 24 anos, eu fui jogar em Mangaratiba. E o olheiro do Botafogo me viu jogar e me chamou com 24 anos para fazer teste no profissional, direto do Botafogo. E eu não fui porque eu amarelei. Eu achava que eu não jogava essa bola toda. Mas hoje, com a minha cabeça, de maneira nenhuma eu deixava de ir. Entende? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Com certeza, né? Assim, algumas pessoas têm, né? Poxa, se eu tivesse com cabeça hoje, eu não faria aquilo, eu faria aquilo. Mas que bom que você é um cara que sempre pensou positivo, né, em tudo e deu certo na tua vida. A determinação e a fé, a confiança, né, cara? Ela sempre esteve dentro de mim, entendeu? Eu nunca tive inimizade com jogador nenhum. Nos clubes que eu passei, sempre fui amigo de todos, companheiro. Era para dividir em todos. Então, eu conquistei assim, cara, com o meu futebol, com a minha vontade, né? Alguns erros que a gente comete, mas serve de aprendizado, né? Todos eles servem de aprendizado e a maturidade vai te ensinando
a ser mais lúcido, mais, né? Sem cometer os mesmos erros, né? Então é isso aí, a vida é assim, é um aprendizado constante. Isso aí, isso aí. Por que eu te fiz essa pergunta, Lico? Não Zico, mas como alguns outros jogadores do Flamengo, infelizmente, jogaram e fizeram infiltração para poder entrar em campo. E isso veio a prejudicar muitos jogadores. O meu time mesmo era jogador de futebol lá do Náutico, Genilson também ele. E por ele ter feito isso, ele acabou com a carreira dele de futebol mais rápido. Então, isso ocorre com muitos jogadores, ocorria com muitos jogadores, eu não creio que venha a ocorrer hoje. Mas como eu sei que aconteceu muito, por isso que eu te fiz essa pergunta. Não, na época, a gente, como jogador, não tinha conhecimento do que pudesse te trazer consequências, né, sequelas lá na frente, né? E a vontade de jogar também era um pouco da tua parte. Então, ninguém te obriga a nada. Se você não quer, você não vai, né? Talvez a inexperiência sua, né? De uma falta de orientação melhor, tenha prejudicado vários jogadores, né? Como a mim mesmo, de ter tomado a infiltração, mas se a gente soubesse que fosse a causa de mais tarde você ficar com as sequelas, você não teria feito, né? Então é assim, cara. Hoje já ninguém já faz esse tipo de tratamento, né? O jogador nenhum se submete a isso para jogar, porque ele sabe que é muito prejudicial na carreira, né? E até mais tarde para sua vida, né? Então eu tenho hoje uma sequela das cirurgias, né? Que me acarretou uma hérnia de disco, entendeu? Então eu tenho que conviver com isso, sabe? É assim, mas tá tudo bem, tudo faz parte. Mas é complicado assim um pouco. Desejo que você seja curado, cara, em nome de Jesus, que você fique bem, porque você merece, cara. Tudo de bom. Amém. Amém. Todos aí. Ô, Licão, nós chegamos a 1 hora de live. Podemos fazer mais uma pergunta a cada um para encerrar? Pode, né? Tranquilo. Então, valeu, obrigado. Ó, a próxima é uma curiosidade. Eu já sei eu já sei o que aconteceu, mas aqui é um grupo de 65 mil pessoas que a maioria não sabe. Flamengo e Cobreloa. É verdade, Lico, que teve alguns jogadores que jogaram com cortante? Como assim, jogador? Cortante não, que o Flamengo e Cobreloa. Teve jogo que o Adílio saiu machucado, cortado. O Cobreloa, teve jogadores que jogaram com pedra na mão, uma coisa assim, ou cortante? Não, o zagueiro dele, chamado Mário Souto, né? Que nem gosto de citar o nome desse cara, porque o futebol é para você mostrar uma capacidade de controle da bola, de visão de jogo. É uma arte. Você, quando cai na profissão de jogar futebol, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que mostrar qualidade, que é para as pessoas te admirar como jogador, e não para mostrar o lado invertido da profissão, né? Que é a deslealdade, que é tentar anular um jogador, um companheiro de profissão, né? Por uma entrada violenta. E esse jogador, ele realmente era um jogador que queria talvez até mostrar que ele era um xerifão, que era um cara que queria ser, sabe, mais forte que nós, né, dentro de campo, os atacantes, e por não ter a qualidade técnica, então eles agem dessa forma, na brutalidade, no antijogo, né, para te amedrontar, para você não encará-los, né, assim eram vários jogadores de defesa, né, que atuavam dessa forma. E então
Ele nesse jogo contra o Flamengo, no segundo jogo lá, ele jogou com um anel, que a gente percebeu, eu, Tita, Adílio, e nesse anel devia ter uma pedra ali presa, onde na disputa de bola ele levava o punho fechado para pegar no teu rosto. Foi onde cortou o supercílio do Adílio, foi onde furou meu olho, cortou a minha orelha, tudo nessa pancada que ele dava com o punho fechado, entendeu? Porque um punho fechado, quando você bate, você não corta nada, você faz um hematoma, faz a pancada. Então, realmente, ele jogava, eu posso dizer isso, com toda certeza, como o Tita já falou, como o Adílio já falou, mesmo que ele diga que não, mas ele foi um antiprofissional e um mentiroso quando ele nega essa verdade do que ele fez. Mas o Anselmo vingou vocês, né? O Anselmo foi a coisa mais linda que aconteceu por não gostar do que ele estava fazendo, né? Esse cara, esse jogador. O Anselmo entrou e deu um supapo muito, muito bem dado nele, que deixou ele caído lá para trás, né? No chão. Mas foi engraçado, né? Mas foi bom ter acontecido isso para ele ver que sempre vai encontrar alguém que possa ser mais forte do que ele, né? Isso é a verdade. Obrigado, Alico. Arthurzinho, manda mais uma boa. Então, Lico, agora minha última pergunta, né? Quero agradecer antes de tudo aí pelo convite do Jorge aí, do Genilson, do Franklin. É um prazer estar aqui. E minha última pergunta queria que você descrevesse o Flamengo em uma palavra só. Se fosse para te perguntassem o que é Flamengo, em uma palavra para você responder. Em uma palavra? Pô, como é que eu vou te dizer? Tem tantas palavras bonitas para dizer do Flamengo, né? Então eu vou te dizer uma só. Flamengo é paixão, é um time fantástico, é um clube fantástico, é um amor incondicional de torcedores aí. Então, Flamengo é tudo isso. Flamengo é alegria. Alegria. Flamengo é vitória. Flamengo é título. Então, tanta coisa. Raça, amor e paixão. Então, mas eu fico com essa aí, que Flamengo é felicidade. É ser feliz. Obrigado, Lico. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Obrigadão, Arthur. Então, vamos lá, grande Lico. Então, o nosso grande Arthur roubou a minha próxima pergunta. Mas tá tranquilo. Vamos que vamos. Respostas. Bate-bola rápido. Resposta apenas com uma palavra. O amigo que o futebol me deu é o... Todos os companheiros foram meus amigos. Aí eu não posso citar um, foram todos. E o amigo? Mas E o amigo Paulo Roberto, na vida do Lico? O Paulo foi o grande, eu diria que o grande amigo, realmente, de infância, né? E que foi a pessoa que graças a Deus, para mim realizar o sonho, foi ele, através dele, que eu iniciei a minha carreira, quando ele disse que iria para o América, mas se eu fosse junto com ele. E foi onde tudo começou. Então, como ele não está mais aqui, que Deus o tenha, né? E eu sei que ele está lá em cima, assistindo até, de repente, tudo isso, sei lá, o que é que nos espera lá em cima, né, cara? Mas com certeza o Paulo foi
desde a infância, assim, quando nós jogávamos no amador, foi o jogador que eu mais me entendi em fazer tabela de cabeça foi com Paulo Roberto, no time do Vila Nova Atlético Clube. A gente e a família para o Lincoln representa o quê? Hã? E a família? Agora, né? Hein? E a família para o Lincoln? A família é a base de tudo, né, cara? A família é... Meus pais são os meus heróis, né? Minha família, meus irmãos, sempre... não tem, assim, que você, sabe, comparar com nada, né? Família é amor, né? Família é afeto, família é querer o bem, né? Então, eu acho que famílias é o suporte teu, né? Para quando você está numa situação difícil, é a família que te ampara para te dar todo essa essência, né? De energia, né? Para você se levantar, para você reagir. Família é um dom divino, né? Que Deus te dá. Verdade. Agora é a última. Vou te botar na cara do gol. Só dar o tapa e correr pro abraço. Hoje, o ex-vascaíno, na infância, e craque pelo rubro, pelo Mengão, e jogar bola. E hoje, o Lico, para qual time? Vasco ou Flamengo? Rapaz, aqui só tem Flamengo, não tem Vascaíno, nada de Vasco. O que eu fui lá na infância, eu não era ainda atleta profissional, jogador, né? Profissional. Então você, como filho de um pai que era vascaíno, e aí o filho começa a torcer também, junto com o pai, né? Já que o pai quer que o filho torça pelo time dele, né? Mas depois que eu passei a ser profissional pelos clubes, aí a camisa que eu vestia era a minha camisa, não tinha nada de torcer para esse ou para aquele, era a camisa que eu vestia, e no Flamengo eu pude receber todo o carinho do torcedor como eu recebo hoje. Foi o time que me realizou o sonho de criança, foi o clube que, sabe, que a gente conquistou tudo na vida, marca, história, e então não poderia deixar de ser Flamengo nunca, né? Tudo aqui é Flamengo, minhas filhas são Flamengo, minha esposa é Flamengo, meu neto é Flamengo, então somos todos rubro-negros. Obrigado! Você já viu até a bandeira ali? Verdade. Então, para encerrar nossa live, manda uma boa para o nosso campeão do mundo, da Libertadores, brasileiro, nosso Licão. Lico, o Palmeiras tem Mundial? Palmeiras? Por que essa pergunta? Quero saber. Mas quem é que tá tirando onda aí em cima? Quem é que é palmeirense? Porque os palmeirenses, eles dizem que são campeões mundiais. E, na verdade, não é campeão mundial coisa nenhuma. E eu queria saber de você, do Lico, campeão mundial pelo Flamengo, se você lembra de algum título do Palmeiras. Mundial. Sim ou não? Não lembro, não. Era isso que eu queria saber. Valeu. Não lembro, não. Eu acho que campeão mundial foi o Corinthians, né? Foi o Grêmio Internacional, né? Depois de nós, né? Isso, São Paulo, a galera aí. São Paulo, Mas o Palmeiras não. São Paulo. Palmeiras acho que não, né? É isso. Me lembro, acho que não. Como essa é a minha última pergunta, eu já quero deixar aqui um agradecimento a você, viu, Lico? 9 de agosto, seu aniversário, não é isso?
Parabéns. 9 de agosto. Parabéns. 69 anos, muitos títulos, muitos gols importantes, flamenguista de coração. E o meu abraço aqui, o meu agradecimento a você, que foi e continua sendo o nosso grande Lico do Mengão, daquela Selemengo. Obrigado por tudo, Lico. Você é uma simpatia de pessoa, viu? Obrigado. Obrigado também a todos vocês aí pelo carinho, pela consideração, né? E desejo aí a todos muito sucesso, muita saúde, tá? E fiquem todos aí com Deus, se cuidem, né? Porque a coisa aí tá meio complicada. E foi um prazer, graças aí, estar conversando com vocês. Arthur, grande abraço, rubro-negro, Arthur. Felicidades para você, garoto. Obrigado, Lico. Obrigada. Uma honra estar aqui com você. Fiquem com Deus todos. Valeu? Lico, deixa eu encerrar aqui com uma palavra rapidinho. Muito obrigado por ter aceito participar dessa live com a gente. Amanhã é meu aniversário, você me deu essa live de presente. Muito sucesso para você. Te desejo do fundo do meu coração. A casa é sua, tá? Quando quiser voltar, pode contar com a gente aí. Lico, muito obrigado, de coração. Que Deus te ilumine aí, te dê muita saúde e junto com a família aí, que possa comemorar numa boa, não como a gente comemora normalmente os aniversários, né? Mas que em família aí tudo corra bem e que você tenha felicidade sempre aí na tua vida. Tá bom? Parabéns. Grande abraço. Obrigado. Rubro-negro. E vou aguardar o vídeo aí da sala, hein? Eu te mando aí, tá bom? Tá, obrigado. Valeu. Boa noite. Rico, Deus te abençoe, tá? Obrigado. Deus te abençoe, Rico, poderosamente, em nome de Jesus. Obrigado pela participação. Obrigado a todos vocês. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Arthur. Obrigado, Genilson. Obrigado, Frank.